Bom dia, igreja. Vamos louvar o nome do Senhor. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Do início, todo mundo, seu nome? Seu nome é o quê? maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, amém? Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo poderoso Deus, seu reinado não tem fim, santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o teu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Mais uma vez, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Vamos refazer a canção do início e declarar os atributos do nome do nosso Deus. Vamos adorar a Ele. Maravilhoso conselheiro, seu nome é maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Todo mundo, seu nome é Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo poderoso Deus, seu reinado não tem fim, santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, glória e majestade, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Um brado de vitória, seu nome é. Seu nome é. Bom dia, amada igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Como é que você acordou nessa manhã de domingão? Está com o coração em chamas? Está com o coração ardente para louvar e adorar o Senhor? Hoje o que não vai faltar aqui é louvor, tá bom? Logo mais, até mesmo no culto, nós estaremos nessa reunião de todos os grupos pequenos, de maneira remota, louvando e adorando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar mais uma? Comunhão, vinho e pão. Essa canção é a cara da nossa ceia. Vamos lá. Ó quão bom e agradável ter amigos. É você, meu irmão. Comunhão, Aleluia. vinho e pão. Como orvalho que desce. Como orvalho desce da montanha sobre a relva o nosso. Canta comigo. Comunhão, Comunhão, vinho e pão. Vamos lá.
vinho e pão. Encontrar em Cristo. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos Em adoração. em adoração, alegria enche toda a casa, Aleluia. Glória a Deus. glória a Aleluia. Deus, comunhão, vinho e pão. No começo. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos. Comunhão, Canta vocês, vinho e pão. vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva o nosso chão. Comunhão, Vinho e pão. vinho e pão. Encontrar em Cristo um bom tesouro. Encontrar em Cristo um bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos Muito em breve. em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Comunhão. Comunhão, vinho e pão. Mais uma bem forte para encerrar a última. Comunhão, vinho e pão. Falta mais nada, queridos. Comunhão, vinho e pão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, amada igreja. Que bom, mais um momento da ceia do Senhor. Essa canção mexe muito conosco. Vinho e pão. Estamos desejosos pela comunhão, encher essa casa. Estamos nos preparando para isso. Continue em oração. Estamos verdadeiramente dispostos a voltarmos. Estamos na pintura, toda a fase de limpeza, de pintura, para podermos participarmos da comunhão junto com vocês. Queridos, essa manhã de ceia, nós queremos ver com vocês a respeito de uma coisa muito importante com relação à ceia, né? Como o pastor Genilson já iniciou o tema do mês, podemos multiplicar mais. E para hoje, pela manhã, nós teremos algo muito interessante para a gente ver. Podemos multiplicar mais os convidados para a grande ceia, para o grande momento que virá, esse vinho, esse pão, a comunhão, o grande momento junto com o Senhor. Mas para isso, precisamos entender da nossa participação na multiplicação dos convidados. E eu gostaria de ver um texto com vocês nessa manhã que se encontra em Marcos, capítulo 14, versículos 24 e 25. Marcos 14, versículo 24 e 25. 24 diz o seguinte: então lhes disse, isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. 25, em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Mas eu gostaria de ler também com vocês nessa manhã Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, que tem muito a ver também com esse momento dessa multiplicação dos convidados, que diz o seguinte: então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Deixa eu repetir esse com vocês. Então o anjo me disse, escreva,
Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Vamos orar, queridos. Pai, que nesse momento o Senhor possa falar aos nossos corações e que possamos entender do nosso chamado, da nossa responsabilidade, do nosso dever e, por que não dizer, do privilégio de poder participar dessa multiplicação de convidados para esse grande momento, essa grande ceia. Um momento onde todos nós esperamos e desejamos a tua volta, a volta do teu Filho Jesus, para podermos, junto com ele, participar desse momento grandioso. Nos dá um momento bem agradável nessa manhã. Fala aos nossos corações e nos ajuda a sermos esses multiplicadores em nome de Jesus. Amém. Queridos, a ceia, esse momento da ceia do Senhor, aponta para dois momentos interessantes. A ceia ela aponta para dois momentos interessantes. O primeiro momento, passado, a cruz de Cristo, aonde houve sofrimento, derramamento de sangue, uma entrega por muitos, por mim e por você e por muitos. Mas também ela aponta para o futuro que nos espera, o céu, essa grande ceia, essa grande festa que vamos poder estar celebrando com o anfitrião, que aguarda a mim e você. Mas tem algo interessante. Esses dois momentos, eles não são exclusivos nossos. Não são exclusivos meu e seu. Os dois, eles são também para muitos. E como esses muitos tomarem conhecimento e poder participar? Precisa de mim e de você. E é isso que eu quero ver nessa manhã com vocês. Esse momento não é específico nosso. É um momento onde vai precisar de uma ação minha e uma ação sua. Que possamos sair a convidar. Mas não são meros convidados que vamos fazer essa multiplicação. São convidados específicos. Convidados que são amigos do dono da festa. Convidados que são achegados ao dono da festa. Amigos esses, convidados que vão ser multiplicados, que são discípulos do anfitrião. Mas são qualquer tipo de discípulos? Não. São discípulos específicos. E eu gostaria de ver nessa manhã com vocês algumas qualidades desses discípulos que iremos multiplicar para esse grande momento, essa grande festa junto com o Senhor. O primeiro deles é discípulo fiel. Precisamos fazer a multiplicação de discípulos fiéis a esse Senhor. Fiéis a esse anfitrião que está nos aguardando para esse grande momento. E onde é que a gente vê falar sobre essa fidelidade, ser fiel a esse anfitrião? João, capítulo 14, versículo 15, diz o seguinte: aqueles que se achegam a mim, eles me obedecem, eles fazem aquilo que eu os ensinei a fazer. Cristo diz ali que nós que nos acheguemos a Ele, que nos achegamos a esse Senhor, nós somos fiéis a partir do momento da nossa obediência a Ele, a sua palavra, aos seus ensinamentos. E Ele quer receber esse convidado fiel a Ele. Então eu e você precisamos fazer, na saída da multiplicação, na ação da multiplicação, fazermos discípulos fiéis a Jesus Cristo. Mas também tem uma outra característica: discípulo radical. Ora, radical, sim, queridos. Em Lucas 14, versículo 26 e 27, ele diz que devemos, sim, ao sermos discípulos dele, não podemos amar mais
à esposa, ao marido, ao filho, ao irmão, à mãe, ao pai. Não podemos amar mais a essas pessoas do que a Ele. Mas eu diria que não são só as pessoas. Nós não deveremos amar mais as coisas que nós fazemos, as coisas que nós temos, do que a Jesus Cristo. O discípulo radical, ele tem, acima de qualquer coisa, o cumprimento o dever dele de ser fiel a esse Senhor. De fazer, em primeiro lugar, as coisas do Senhor. As coisas do reino desse Senhor. O discípulo radical, ele não pode inventar desculpas ou colocar desculpas para fazer as coisas relaxadamente ou procrastinar na realização das suas tarefas. Ele precisa deixar, em primeiro lugar e acima de tudo, o amor dele para com esse Senhor e esse Rei. Mas também tem a multiplicação de semeadores. Precisamos multiplicar discípulos fiéis, precisamos multiplicar discípulos radicais, mas precisamos também multiplicar para essa grande festa o número de convidados de semeadores. Em Mateus 13, do versículo 1 ao 9, sobre a parábola do semeador, é claro ali o que precisamos fazer. E tem duas coisas que me chamam a atenção nessa parábola do semeador. A primeira é o conhecer do terreno que vai ser lançado a semente. É interessante que eu e você precisamos pensar nisso. Precisamos conhecer o terreno onde vai ser lançado a semente. Precisamos até preparar esse terreno. Você que tem o seu emprego, você que está em uma faculdade, você na sua escola, em qualquer ambiente, no seu raio de ação, você tem pessoas que estão precisando, que nós poderíamos dizer que é o terreno que você precisa conhecer um pouco mais e preparar esse terreno para ser lançada a semente. E a segunda coisa que me chama a atenção nesses textos é o estar disponível, ou eu diria que seria você sair com a convicção e o desejo de semear. Você levantar pela manhã já com esse desejo no coração. Porque o texto diz que ele saiu, o semeador saiu a semear. Então você já tem que ter isso no seu coração. Ao levantar, cansado, sabendo das muitas atividades do seu corre-corre, do dia a dia, mas você tem em mente que você já está saindo com o desejo de semear. Seja no solo que você já conhece, no solo que você vem preparando, mas também em qualquer outro momento. Porque o texto fala que a semente foi lançada onde tinha espinho, foi lançada no caminho, foi lançada onde tinha pedras, a semente precisa ser lançada. Nós precisamos sim ser semeadores e multiplicar semeadores. Para esse grande momento, os convidados, eles não vão conseguir essa multiplicação, nós não vamos conseguir fazer essa multiplicação se eu e você não tiver a intencionalidade todos os dias de sair para semear. Seja no ônibus, você que já voltou a trabalhar, seja na sua vizinhança, seja na escola, seja no supermercado, seja na fila de um banco, aonde quer que você esteja, você precisa estar com a intencionalidade de ser um semeador. E assim, multiplicar também semeadores. Uma quarta característica que eu gostaria de falar é a respeito do ceifeiro. O convidado, o discípulo ceifeiro. Há uma lei da natureza que diz: quem planta, colhe. E em Mateus 9, versículo 38, o próprio Jesus diz para que a gente possa pedir ao dono da seara que mande trabalhadores. O campo está vasto, querido.
Não só sou eu e você que estamos saindo a semear, não. Existem muitos irmãos nossos que estão fazendo isso, estão semeando. Semeando em solo conhecido, mas semeando ao longo do caminho. E a seara, aí o campo ele já está ficando branco, está precisando de ceifeiros, que possa ir e fazer essa colheita. É óbvio que você vai colher dos seus frutos. Dos frutos que você vem plantando, né, ao longo da sua conversão, você vai colher. Aqueles que você preparou o terreno, aqueles que você cuidou, aqueles que você já vem cuidando, o ajudando a se fortalecer, a crescer cada vez mais, você vai colher. Mas nós estamos a serviço desse convidado. Então eu também tenho como obrigação colher sementes que foram plantadas também por irmãos nossos. De repente alguém já falou para uma pessoa do seu trabalho, um familiar, um amigo, foi dito no ônibus, e essa pessoa está só esperando alguém de confiança que possa chegar, falar um pouco mais e fazer essa colheita. Então eu e você precisamos ser ceifeiros e multiplicar ceifeiros. Mas também precisamos entender que existe uma outra característica desse discípulo, desse convidado que nós precisamos multiplicar, que é preparadores. Precisamos sim, porque o que é que a gente faz? A gente é fiel, a gente é radical no cumprimento da palavra, fiel porque honra, porque ama e cumpre o que esse Senhor fala, radical porque coloca em primeiro lugar Ele, o nosso amor é para Ele e com Ele. Nós somos semeadores, a gente sai preparando terras, né? A gente sai cuidando das plantas, a gente sai colhendo frutos, sementes que foram lançadas também e germinaram, a gente sai colhendo também, mas a gente precisa de preparar discípulos convidados e também preparar aqueles que estão conosco também para se tornarem multiplicadores desses preparadores. E onde está isso? Efésios 4, do 11 ao 13. Nesse texto, Paulo fala a respeito de mestre, professores, pastores, enfim. Ele vem traçando algumas características ali de pessoas que são preparadoras. Ali, esse texto, ele não está falando sobre títulos, ele está falando sobre ministérios. As pessoas são chamadas para servir nesse reino, para equipar a igreja do Senhor, equipar os membros e equipar esses novos que estão chegando. Eu lembro muito bem de Ronaldo, que teve uma experiência maravilhosa com o Senhor, mas ele precisou ser preparado. E ele começou a ser preparado por Bona. Bona começou a trabalhar com ele vida frutífera. E é interessante que, ao ser preparado para isso, ele começou a preparar a sua esposa, Cíntia. E hoje, onde é que eles estão? Preparando jovens na sua cidade. Então, nós precisamos fazer a multiplicação desses convidados também. Desse estilo de convidados, estilo de discípulos, ou característica, seria melhor dizer, de preparadores. A sexta característica seria imitadores. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu já vi muitas vezes, e ao longo dos anos eu venho falando a respeito disso, desse texto, que as pessoas têm o temor de dizer essas frases, ou essa frase. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas por que o temor? Será que o temor vem porque não está sendo fiel a esse Senhor, a esse anfitrião da grande ceia?
Será que eu não estou sendo um discípulo radical? Será que eu não estou sendo um semeador? Será que eu não estou sendo um ceifeiro? Será que eu não estou sendo um preparador, que é aquilo que nós fomos chamados com esse objetivo também de preparar novos, fazer essa multiplicação? Talvez isso impeça hoje a mim e a você de dizermos às pessoas: sede meus imitadores, como eu sou de Paulo e como eu sou de Cristo. Porque a partir do momento que eu digo isso, sede meus imitadores, eu terei que ser fiel, eu terei que ser radical, eu terei que ser ceifeiro, eu terei que ser semeador, eu terei que estar disposto a cuidar das pessoas. Mas eu diria a você, querido e querida, nessa manhã, não tenha medo de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe por quê? Porque eu vejo essa frase como uma via de mão dupla. A partir do momento que eu digo a alguém: sede meus imitadores, além de eu me preocupar no cuidado com aquela pessoa, de passar para ela as verdades do Senhor, eu vou estar conhecendo um pouco mais desse Senhor. Eu vou estar mais ligado a esse Senhor. Eu vou estar buscando ter mais intimidade com Ele, para que essa pessoa que eu digo, sede meus imitadores, ou seja meu imitador, essa pessoa possa não tirar de mim os ensinamentos. Eu possa ser só um canal por onde vai passar esses ensinamentos. Essa mudança de vida das pessoas não vai vir por mim, mas sim de Cristo, porque eu sou um imitador de Cristo. Por último, a característica que eu gostaria de finalizar é a característica do discípulo permanente. Precisamos multiplicar discípulos e convidados para essa grande festa permanentes. João, capítulo 15, versículo 14, diz o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Gente, o permanecer em Cristo é que vai possibilitar essa multiplicação. Porque no texto ele diz que se não estivermos ligados a Ele, se o ramo não estiver ligado à videira, não vai conseguir dar frutos. Não tem como dar frutos. Hoje, por conta dessa pandemia, alguns escolheram não estar totalmente ligados em seus grupos pequenos. E isso está fazendo com que você não esteja dando frutos. Eu gostaria que nessa manhã você pensasse nessa relação em estar ligado à videira, a estar ligada ao seu grupo pequeno, a estar ligada ao seu facilitador. Eu sei que foi tudo novo, estar diante de uma tela, assistindo uma ceia, assistindo um culto, participando de um grupo pequeno, certamente não tem sido fácil para nós. Já faz muito tempo, está sendo cansativo, é verdade. Mas é nesse local, é nesse momento de comunhão, em seu grupo pequeno, que você vai permanecer ligado. Você vai estar ligado a esse Senhor. E eu gostaria, queridos, de ver com vocês o seguinte. É certo que teremos essa grande festa, essa grande celebração, as bodas do Cordeiro. Estaremos juntos, participando da comunhão, participando desse momento maravilhoso com o Senhor. Porém, a nossa única contribuição para essa festa, única contribuição nossa, é a multiplicação de convidados. Eu e você precisamos fazer simplesmente e unicamente isso. Fazer com que esses convidados entendam o primeiro momento, o momento da cruz, o momento do derramar o sangue para purificar, para tirar os pecados desse convidado.
E a partir do momento que ele tiver essa certeza que foi salvo através desse evento, desse momento, por Cristo, ele tem a certeza de que vai participar desse outro momento, momento de festa, momento de celebração nas bodas do Cordeiro. E isso é papel nosso. Nós somos convidados e nós somos capacitados a isso. Pensando nesse texto, eu gostaria de encerrar com algo que eu lembrei. Talvez nesse momento você esteja pensando e dizendo: eu não tenho essas características. Foi dito 7 características a respeito do discípulo. Eu não sou um discípulo talvez fiel de cumprir, de estar seguindo fielmente ao Senhor. Eu não sou um discípulo radical porque eu tenho colocado as minhas atividades acima da minha obediência ao Senhor. Eu não tenho plantado. E se eu não tenho plantado, eu não tenho colhido. Se eu não tenho colhido, eu não tenho capacitado, eu não tenho preparado ninguém. Queridos, o filme que eu lembrei foi o filme Jurassic Park 4. Nele é interessante, tem um dinossauro, o maior, eu não sei bem o nome dele, mas eu acho que quem assistiu vai lembrar. Ele foi formado em laboratório. E em determinado momento, esse dinossauro ele fugiu. E tentaram capturar ele. E tornou-se muito difícil a captura dele. Você sabe por quê? Porque as pessoas olhavam para ele e viam só uma característica. Mas ele foi formado com vários DNAs de outros dinossauros. Então ficava difícil a captura dele, porque as pessoas não sabiam com que espécie, em que momento ele ia utilizar determinada espécie que estava em seu DNA. E eu diria que o diabo, ao tentar capturar você ao ponto de você não ser fiel, você não ser radical, você não ser semeador, você você não colher, você não querer preparar pessoas e você não estar ligado à videira, vai ser difícil quando você fizer uso dessa genética que a partir do momento que você aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela passou a fazer parte do seu ser. Existe tudo isso que nós falamos pela manhã na sua genética cristã. Você tem um pouco de cada um, né, dessas características. Cada uma você tem um pouco. E se você estiver disposto, se você tiver com a intencionalidade de levantar e ser esse discípulo que vai fazer a multiplicação para esse grande momento, o Senhor, ele traz algo muito interessante para você. Quando ele nos comissionou, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos multiplicadores da grande ceia. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo, pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata súplice e oração. E a paz de Deus, então, mente e coração guardará em Cristo
Cristo Jesus, como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada, senão lance sobre ele as suas aflições. Sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder. Quero ouvir. Como é bom saber. Queridos, vamos dar continuidade à nossa ceia. Esse momento agora é o momento onde nós vamos compartilhar dos elementos da ceia do Senhor. E é interessante que a canção dizia que a gente tem o vinho, tem o pão, aquela primeira canção. Mas de onde o seu autor tirou essas palavras que para esse momento deveríamos fazer uso do vinho e do pão? Vamos ler ainda em Marcos capítulo 14, que diz o seguinte, versículo 22, e os versículos que eu li também, do 22 até o 25. Marcos 14, do 22 ao 25. E enquanto comiam, Jesus pegou o pão e abençoou e partiu e lhe diz, desculpa, vamos ler novamente. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e abençoou, partiu, lhe deu, dizendo, tomem, isso é o meu corpo. Queridos, nesse momento, eu gostaria que você na sua casa pegasse o pão, partisse ele e pudesse compartilhar com quem está com você. Lembrando que isso aqui não é o corpo de Cristo, mas esse momento é um momento que nos leva a lembrar do que foi feito com o seu corpo. Ele foi rasgado por mim e por você. Ele sofreu por mim e por você. E esse momento de ceia tem como objetivo nos fazer lembrar disso. E como eu falei anteriormente, precisamos fazer com que as pessoas tomem conhecimento disso e passem a aceitar esse momento, essa entrega pessoal, aonde ele deu a sua vida em favor de muitos. Nesse momento, coma desse pão, lembrando de todo o sofrimento, toda a entrega que foi feita, todo o resgate que foi feito por Cristo, por mim, por você e por muitos. Versículo 23 diz o seguinte: a seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhe disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos. Em verdade lhe digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Queridos, é uma aliança. A antiga aliança dependia da obediência à lei. A antiga aliança que Deus fez com o povo de Israel
dependia da obediência à lei. Nessa nova aliança, depende só da sua obediência e fidelidade. Porque, na verdade, já foi feito, já foi paga a aliança. Cristo foi quem fez essa aliança por nós. Desfrutar dela só depende da obediência ao que foi feito por ele. A morte na cruz, a carne que foi partida em favor de mim e de você, e o sangue que foi derramado para nos purificar. Mas, como eu falei, não só a mim e a você, mas em favor de muitos. Tome um vinho na sua casa, compartilhe quem está com você aí também, explicando o que é esse momento. Esse momento que foi um momento resgatador, aonde foi dado em favor de mim e de você, foi pago um alto preço por esse resgate. Então, quem estiver na sua casa, quem estiver com você, compartilhe com eles esse entendimento e bebam do cálice. Queridos, como eu falei, essa é a nova aliança. E para que a gente possa fazer com que outros desfrutem também dessa nova aliança, eu e você precisamos entender a necessidade de honrar com o compromisso que nos foi dado, de sermos multiplicadores desse grande dia junto com o Senhor. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Eu gostaria de orar para que a gente possa encerrar esse momento e logo mais os meninos entrarem com a canção. Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, muito obrigado por nos ter comissionado a isso e ter também nos agraciado com esses dois eventos que possibilitam, né, uma vida eterna com o Senhor, um momento de celebração e comunhão entre aqueles que Te têm como Senhor e que servem no Teu reino. Que o Senhor possa nos fazer sentir verdadeiramente o prazer de sermos multiplicadores para esse grande evento. Que a gente possa ter a certeza em nossos corações, de maneira que as pessoas que estão ao nosso redor possam ver isto e possam sentirem tocadas, ao ponto de quererem saber um pouco mais, e a gente poder falar para elas desses dois grandes eventos que o Senhor nos abençoou com ele. E que em nome de Jesus, nessa manhã, cada um aqui possa ter entendido o que foi falado aqui, esse convite e essa comissão que nos foi feita, né, de sermos multiplicadores da grande ceia com o Senhor. Cada um aqui tem a sua forma específica de ser, tem a sua característica de ser discípulo, mas que não possa esquecer que em seu DNA de discípulo existem também cada uma dessas características que eu falei nessa manhã. E que, acima de tudo, quem nos comissionou está conosco, que é Teu Filho amado Jesus, todos os dias, até a consumação do século. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma manhã de ceia neste domingo que o Senhor nos concedeu e nos abençoou com este lindo domingo. Não se esqueça do nosso compromisso logo mais às 18 horas aqui no nosso canal, tá bom? Estaremos transmitindo o culto ainda hoje, tá bom? Às 18 horas, não se esqueça disso. Vai gerar o link para você estar distribuindo para seus amigos, estar compartilhando, tá bom? É uma maneira simples, mas eficaz. Você está convidando alguém para vir assistir o nosso culto, tá bom? Ele vai fazer isso da casa dele, no conforto do seu lar, tá bom? É um primeiro passo para no futuro, quem sabe, ele estar aqui, vindo nos visitar de maneira presencial, junto com você, amém? Num Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o
levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar. Ver o mestre a chorar. E foi por você. E foi por você que ele mostrou. Que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, o que ele fez? E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Verdade, ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar. E foi por você que ele mostrou tanto amor. ver os cravos, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Cante comigo, ver o mestre a chorar. Ver o mestre Jesus a chorar. chorou. E foi por você. E foi por você que ele mostrou tanto amor. Que ele mostrou tanto amor.